Glória a Deus, queridos. Eu queria te convidar a pegar rapidamente a sua palavra. Livro de Colossenses. Hoje, eu imagino que nós não vamos nos deter muito. E eu vou fazer aqui um jogral, né? Será que eu acho que ainda é esse nome que se usa, né? Quando você... Faz tempo, né? Fazer algo parecido aqui. Mas a palavra tem nos dito e tem nos ensinado, e nós temos vivido uns dias onde entendemos que, por piores que os dias são, Deus tem nos preparado para este tempo. Amém? Opa, amém? Amém. Deus preparou você para este tempo. Deus traz paz, prazer. Deus tem nos colocado aqui nestes dias, nesta era. Não é à toa, muito pelo contrário, Ele tem um propósito e um projeto para mim e para você. Amém? Amém. Colossenses, então, capítulo 3. Eu gostaria de ler, na verdade, se nós fôssemos ler todo o contexto, o correto seríamos ler o livro inteiro, né? Mas nós não temos aqui esse tempo todo. Eu gostaria de convidar você de ler depois o livro de Colossenses. É uma epístola bem curtinha, mas muito profunda, né? Muito simples, mas com muita profundidade. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que vocês permanecem fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, nesse caso, ele que escreveu a carta, fui feito ministro. Mas aí vai vindo, depois ele vai falando do mistério que esteve oculto. No capítulo 2, ele diz, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, eu combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses, ok? Agora capítulo 2, antes de chegar no 3, eu estou dando aqui um contexto. E Paulo vai nos ensinando, capítulo 2, versículo 7, diz assim: arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ações de graça. Ou seja, vocês vão avançando. Versículo 12, tendo sido sepultados com ele, capítulo 2, versículo 12 de Colossenses. Está ali antes de Apocalipse, irmãos, está bem pertinho disso. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes, né? Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Versículo 13. Perdoando-os todos os nossos delitos. E 14. Tendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, aleluia, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós e cravou-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, aleluia, os expôs publicamente no desprezo e deles triunfou na cruz. Glória a Deus! Por isso, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, ou de roupa, ou de qualquer outra coisa. E ele vai vindo, e vai falando, e chega no capítulo 3. E aqui eu gostaria de iniciar com o que ele tem dito. Versículo 1 em diante diz assim: portanto, meus irmãos, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Veja só, são termos aqui imperativos. Buscai, pensai, pois morrestes. Aqui também é uma declaração, não é uma pergunta. Já morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vocês vos manifestarão com ele em glória. Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. E aí ele mostra algumas coisas dessa natureza. Prostituição, impureza, paixão, vil consciência e avareza, que é idolatria. Percebam todas estas coisas aqui, prostituição, impureza, paixão, ele dá um veredito. Tudo isso é idolatria. Você colocou alguém como ídolo e está a ele adorando. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo vocês andaram, quando a vossa vida era dominada por elas. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. Jogai fora também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque vocês já estão despidos do velho homem com os seus feitos. E vocês se vestiram, aleluia, do novo, que te renova para conhecimento. Esse versículo é chave. E vos vestiste, versículo 10, do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Aqui não há grego no judeu, não tem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos, aleluia! Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobretudo, de novo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, e a paz de Deus, para o qual vocês foram chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, habite abundantemente, diz em outra versão, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que vocês fizerem, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando a Ele, por Ele, graças a Deus, o Pai. E aí, ele dá toda essa introdução para chegar num ponto crucial. Como que eu exerço tudo isso que ele falou? Como é que eu vivo tudo isso se não for baseado em relacionamento? Não adianta nada eu querer fazer tudo isso aqui, absorver tudo isso, compreender tudo e não aplicar isso aonde? Continuando o capítulo. Depois disso tudo, vós mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Na outra versão eu gosto mais, porque a palavra, infelizmente, está um pouco distorcida nos dias de hoje. Não a palavra do Senhor, mas os termos que ele usa na palavra, e as pessoas usam isso como algumas desculpas, né? Então é bom a gente ler também num sinônimo. Não, na mensagem, ela diz assim: esposas, compreendam e apoiem o marido de vocês, se submetendo a ele de forma que honre ao Senhor. Submissão, na palavra de Deus, existe uma missão, e eu estou embaixo desta missão. Não é opressão. Ok? Missão, estar embaixo, submerso. Estou, né? Não é sob, é sub. Então eu estou submissão, estou debaixo de uma missão. E nós somos a igreja, nós somos a esposa do Cordeiro, e nós estamos em submissão à missão que ele tem para nós. Amém? Amém. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Acordamos ao... Amém? Amém? Glória a Deus. Estamos debaixo desta missão. E ele continua: vós maridos, amem a sua esposa. Aqui nessa versão diz: não hajam como aproveitadores delas. Uau! Dá pano para manga. Só aqui já dá uma ministração, mas amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritem os vossos filhos para que não pereçam ou que não percam o ânimo. Aqui diz:
Filhos, façam o que seus pais mandam, porque isso alegra muito ao Senhor, e pais, não sejam severos demais, pois acabarão esmagando o espírito deles. Aí continua, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, e segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo agora o que vocês fazem, façam com todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo o Senhor que servirá. É a Cristo o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há exceção de pessoas. Amém? Aqui nessa versão diz, ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito, para que Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Amém? Pai, é a tua palavra, nós nos achegamos nessa tarde e noite, Deus, como família, como corpo de Cristo, e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor traga clareza, percepções, Senhor, não só de conhecimento, de informação, mas de experiência. Que, Senhor, sejamos sábios, a tua palavra diz, para buscarmos a sabedoria, para clamarmos por ela. E, Senhor, a tua sabedoria, a sabedoria que vem de ti, é aquela que nós experimentamos, a verdade que nos liberta. Porque quando nós realmente a experimentarmos, realmente seremos livres. Por isso, Senhor, estamos aqui para não cumprir um compromisso dominical, mas porque é um privilégio, uma honra, nos reunir no teu nome. Estamos aqui, Pai, para deixar que esta palavra discirna entre alma e espírito, entre juntas e medulas, entre aquilo que é carne e aquilo que é espírito em nós, para a glória do teu nome. Tudo aquilo que milita contra essa palavra caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, vemos aqui que Paulo vai nos instruindo a igreja, e é um crescendo de um caminhar onde muitas vezes nós vemos as pessoas, eu preciso de paz, eu quero que vocês orem por mim, eu preciso da paz. Mas aqui nos ensina que a paz de Deus para a qual nós somos chamados, ela tem ela é o resultado de uma disposição mental que vem da minha parte. E paz, pasmem vocês, não é apenas uma questão de um dom, mas paz é uma pessoa. O amor não é apenas um atributo, o amor é uma pessoa. Então nós temos que compreender que muitas vezes a religião nos levou a viver de uma forma ritualística, de uma forma pro forma, em fazendo coisas exteriores, para que através dessas coisas exteriores houvesse transformações internas. Em alguma medida isso pode ocorrer, sim, mas isso nunca vai mudar a minha natureza e nem a sua. O que muda a minha natureza e a sua é o Espírito e a Palavra, e é Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz por mim e por você. E o fato de eu ter essa informação, ela é muito boa, mas ela precisa me trazer uma consciência clara de que eu preciso me comprometer com essa realidade. Porque senão, eu vou viver apenas uma parte do projeto de Deus para mim. Nós somos salvos para quê? Por que nós somos salvos? Deus nos salvou, ok, do mundo, do pecado, do poder do pecado, do mundo, do diabo que já foi vencido. E assim, não sei se alguns se chocam ou não, mas o diabo é o menor dos nossos problemas. O diabo não é problema. Isso traz muito pânico para muitos do cunho evangélico, porque se eu tiro o diabo da vida de algumas pessoas, ela não tem mais em quem culpar. A quem eu vou culpar agora? Em quem eu vou jogar a responsabilidade? Porque enquanto eu não assumo a minha autorresponsabilidade de eu tomar as rédeas da minha vida, entregá-las para Jesus e obedecer a sua voz, é fácil arrumar o culpado. Né? Na psicologia a gente sempre joga pro outro, a gente projeta pro outro. E aqui Paulo vai nos ensinando, olha, você já está morto, você já morreu, você não vive mais, se você não vive mais, então você tem que viver agora com uma nova vida, você se revestiu. E revestir parece que é um termo que no português fica meio estranho, eu já estou vestido, vou pôr outra roupa por cima, mas revestir, aqui se fala de você se colocar numa posição onde você se esconde nessa posição. Onde essa vestidura, onde essa vestimenta, ela se torna para você um abrigo
Eu estou aqui revestido de uma couraça, eu estou aqui revestido, né, a palavra de Deus diz que nós estamos debaixo das suas asas, que ele nos cobre, nos protege. Então nós estamos protegidos pelo revestimento, né? Um carro, quando você vai mandar blindá-lo, ele é revestido de uma blindagem. Entende? Ele tem ali já aquela condição toda que ele já foi construído, já foi manufaturado, já veio de uma indústria, mas é feito ali um up e é colocado ali uma proteção. Então esse revestimento é para nós não só uma questão de proteção, mas é um novo estilo de vida. É como se eu e você entrássemos naqueles bonecos de Transformer, alguém já viu aqueles filmes, né? E você ali entrasse, existe agora tantos filmes de ficção, alguns eu já nem acho tão ficção mais, de tanta coisa que já está acontecendo no mundo real, que a gente está vendo, né? E você percebe que você concentrasse naquilo e você controlasse, mas nada lhe atingisse pessoalmente, porque você estava realmente cercado por toda aquela estrutura. E fato é que se nós não nos revestimos do Senhor, se nós não dependemos dessa estrutura santa do Senhor em nós, nós vamos continuar a depender de nós mesmos. E a nossa estrutura, nós não vamos conseguir ter tudo o que aqui está dizendo. E aí nós vamos nos encontrar em todos os níveis de relacionamento débeis. Porque aqui falou de casamento, falou de paternidade e de filiação. Obrigado. Falou da questão de trabalhos, quando você é chefe, quando você é empregado. E tudo mais que vocês fizerem, ou seja, todos os níveis de relacionamento básicos da relação humana. Então, muitas vezes a gente pega só uma parte do texto e não lê o contexto e não percebe que tudo isso aqui está culminando. É fácil, de repente, eu pegar aqui e pregar sobre submissão, ou pregar para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela e morrer. O homem muitas vezes quer matar a mulher, não quer morrer por ela, né? E ela vice-versa. Mas acontece, né? Mas a mulher entrar debaixo de uma missão. Como está difícil hoje para as mulheres encontrarem homens que sabem qual é a sua missão. Porque já está difícil encontrar quem assuma, não a questão de ser macho, mas de ser homem. Porque macho, me perdoe, qualquer cachorro nas esquinas é. Homem não é ser macho, não tem a ver com gênero. Tem a ver com caráter, tem a ver com muitas outras coisas. E aqui não dá para nós falarmos desse nível de relacionamento sem lermos o capítulo e percebermos que não dá para eu fazer isso na minha natureza carnal. É impossível eu, na minha boa intenção apenas, fazer tudo o que a palavra está dizendo. Eu tenho que me revestir, porque só quem está em paz com Deus, só quem tem a palavra de Deus habitando ricamente em si, sendo ensinado, admoestado, entendendo e sendo suportado, tendo o suporte das pessoas, não apenas quem o aguente, porque suportar não é, vou aguentar esse irmão, porque a Bíblia mandou suportar o meu irmão. Não, é dar suporte, o que o irmão precisa, pode subir no meu ombro, pode ir mais alto, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, diz a palavra. Só quem faz isso é que vai poder amar, é quem vai poder se submeter, é que vai poder obedecer, que vai poder fazer as coisas para os outros como se estivesse fazendo para o Senhor. Senão, amados, não vamos ser ignorantes, não vamos ser, desculpa o termo, estúpidos. Vamos usar da inteligência que Deus nos deu. Ah, não, eu vou me esforçar para estar debaixo da submissão. Eu tenho que obedecer meu marido. De novo, ele fala, eu vou obedecer meu marido, até que chegar um dia que eu pego a panela e jogo na cabeça dele, porque eu não aguento mais, o cara só faz essa burrada. Agora, pergunto, isso é submissão? Nunca foi. Isso não é domínio próprio, isso é um autocontrole débil, porque à medida que você vai explodir, já não é domínio próprio, é demônio próprio. Eu não consigo controlar, chega uma hora que explode. Não vou mais, né? Como é que eu faço? Já não tenho a paz de Deus, Então, a gente foi treinado a viver de uma forma muito pequena, muito subjetiva, muito etérea, né? E nessa tarde eu vou pedir licença aqui, que eu vou fazer uma ilustração, e eu gostaria que todos que estão lá também em casa vissem. Acho que aqui dá para ver, beleza. Então eu queria
com todo, peço já perdão aos irmãos ao nível de ilustração, mas eu espero que sirva. Às vezes a gente vê numa coisa mais ridícula, eu me enxergo bastante, né? Mas vamos assim, né? Deus criou o homem, ok? Então tá aqui um homem, tá bom? Carinha de homem aqui, beleza? Diga alô, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Deus criou o homem. Mas o homem, revestido de toda a sua humanidade, vivia longe de Deus. Não tinha condições de viver e ter um relacionamento com o Senhor. Não conseguia praticar as coisas da lei, né? Veio a lei para que ele pudesse... a lei veio como um tutor, como um aio, como alguém para o instruir. Olha, você está fazendo um monte de coisa errada, né? Por que a Bíblia fala não matarás? Porque os homens matavam. Por que a Bíblia fala não cobiçarás? Porque os homens cobiçavam. Por que o homem fala para não adulterar? Porque os caras, se bobeassem, né? Tinha que dormir virado para a parede. É incrível. Então os homens faziam essas coisas. Por isso que a lei veio. Não façam isso. Então se eles não fizessem, não vinha a lei para dizer não façam. Então os homens faziam, mas só eles faziam, graças a Deus. Enfim, aí o homem então está caído, está destituído da glória de Deus. E aí nós entendemos que nós precisávamos de um Salvador. E Deus sabe que nós precisávamos. E aí então este Salvador, Deus, se veste dessa humanidade, amém? E ele vem então, se vestiu de homem. Ok? Então essa aqui seria o que nós vemos aqui, vestimenta, ok? Está aqui o Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Deus Criador dos céus e da terra, se esvaziou e se transformou em homem. Okay? Se identificou com o homem, veio falar do amor dele para o homem, ok? Deus falou do amor dele para o homem foi compreendendo, aí não só um, mas vários homens foram aceitando a Jesus, amém? Então vários homens aqui foram aceitando o Senhor. Deixa eu tirar aqui, eu vou precisar ler, mas eu já pego. Então, alguns homens aqui, só alguns para a gente compreender. E aí, quando Jesus se revestiu da nossa humanidade, então os irmãos ali, desculpa a internet aí, mas vai assim mesmo. Aqui, quando Jesus morreu por nós, ele morreu e ele pagou um preço altíssimo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida. E ele levou sobre si a nossa condição, os nossos pecados, e através do sacrifício dele, eu e você hoje podemos ser redimidos. Então hoje nós podemos receber a salvação, amém? Somos lavados no sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, amém? Nós temos aqui o revestimento do sangue, aleluia. Então Jesus morreu por mim, eu aceitei Jesus um dia na minha vida, e agora estou salvo. Isso não anulou o fato de que Jesus, que derramou o seu sangue, manteve na eternidade, o preço foi tão alto, mas tão alto, que hoje a Bíblia diz que ele subiu aos céus, e o seu corpo foi glorificado, e nós hoje temos um advogado diante do Pai, e esse advogado, ele sabe como eu e você agimos, porque hoje ele desceu, era Deus que se tornou homem, e agora ele, como homem, venceu o pecado, e como homem, ele sobe aos céus. Então hoje tem um homem junto ao trono, aleluia. Jesus nos representa, ele representa a mim e a você, ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, para que ele pudesse nos representar. Então ele não perdeu ainda essa característica, lembra daquele exemplo que eu dei? Ele se colocou num preço eterno, onde ele poderia agora voltar à condição anterior de Deus Todo-Poderoso, todo magnífico. Mas como ele venceu, e que esse preço tem um peso de eternidade, ele se mantém ainda limitado agora à condição humana, no sentido de que ele não voltou ao estado de Deus, seja lá qual for essa forma que ele tinha antes. Compreende o que eu quero dizer? Ele assumiu a minha e a sua humanidade. Ele deixou todo o poder guardado, ele deixou todos os seus atributos na garagem, veio andar a pé, e quando ele ressuscitou, ele não pegou o carro de volta, ele decidiu andar a pé o resto da vida, o resto da eternidade, para que eu e você pudéssemos ter a vida dele. Amém. Amém? Então isso é um peso de eternidade, isso é tremendo, isso é louco. Para mim e para você, talvez entendemos. E aí o que aconteceu comigo e com você? Aqui nós estamos vendo, aceitamos Jesus, aleluia! Que bom! Só que a Bíblia está falando que eu aceitei Jesus, e não adianta eu ter aceitado Jesus sem perceber
que o sangue de Jesus não tratou apenas da minha vestimenta. Aqui está falando para nós trocarmos a roupa. E aqui ele citou algumas coisas com relação a essa roupa. Vocês podem ler para mim, versículo 3, 4, deixando ali as obras, pensai nas coisas de cima, mortificai as obras, eu acho que é o 3, se não me engano. Capítulo 3. Isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Sim. Pensai nas coisas lá do alto, Isso. não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Aleluia. Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém. O versículo, eu acho que é o 5, então deixa eu ver aqui. Fazei, pois, morrer. Isso, sim, por favor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vejam só, o ponto que eu quero aqui abordar. Sou lavado, sou remido, estou purificado pelo sangue do Cordeiro, aleluia, amém, aceitei Jesus, estou aqui. Só que a obra do Senhor não ficou apenas nisso, e a minha salvação não tem apenas agora a ver com as coisas que eu vou fazer mediante ao sangue do Cordeiro. Vai ter obras, obviamente, aceitei o amor, ele se revestiu, ele se fez carne por mim, né? Amém, aceitei o amor do Senhor. Mas agora ele disse que ele iria e mandaria o outro Consolador, que seria o Espírito Santo, amém? E ele enviando o Espírito Santo, agora eu tenho um trabalho aqui na minha vida. Então, eu tenho que entender que acima de toda a questão está algo aqui na minha carne, na minha estrutura, e eu preciso perceber que o sangue não é apenas para me cobrir, mas é para ele fazer com que eu perca toda a minha maneira de ser. Toda essa minha vestimenta tem a ver com os meus atos, tem a ver com a minha forma de pensar, com a minha maneira de agir, com tudo aquilo que me trouxe até aqui, até agora, tem a ver com a minha natureza. O sangue de Jesus não somente cobre e perdoa tudo que essa natureza caída faz, mas ele vai além. Ele quer que eu perca e mude de natureza e perceba que não adianta eu ter um rostinho bonitinho, quando na verdade ele quer transformar mais do que a minha aparência. Ele quer já ver o que tem lá dentro de mim e ele quer que eu perca a minha natureza. E a palavra diz para eu me despir das coisas da carne, para eu largar tudo aquilo que era a natureza antiga e começar agora a me vestir daquilo que a salvação realmente me traz. Eu agora salvo, eu tenho condições de obedecer à voz de Deus, de me tornar aquilo que a palavra quer que eu seja, de vencer e pisar nas obras da minha carne, de não deixar mais a velha natureza mandar em mim e ir caminhando dia após dia após dia, sendo transformado, avançando de glória em glória, passando por vários processos. E você vai ficar em pé em nome de Jesus, irmão. Não cai, não. Amém. Eu falei que... E aí eu vou avançando de glória em glória, de degrau após degrau, mudando, deixando a minha máscara cair sem cera. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que têm sinceridade, amém? Nós devemos ser sinceros. Para quê? Para podermos chegar a um dia de podermos ser o reflexo da glória de Deus como Jesus o é. E sermos pequenos Cristos. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sei que pode ser uma ilustração um pouco grosseira, os irmãos me perdoem, mas eu acho que às vezes visualizando ajuda a gente a entender que se eu não me desnudar da velha natureza, vai ficar aqui. Às vezes é assim, o Espírito trabalha e a velha natureza quer se levantar, fica quieta. Amém. É bom que os exemplos eles mostram, a gente não treina antes, né? É isso que dá. Mas os exemplos vão mostrando como que é a vida, como ela é, né? Então o sangue de Jesus que me limpa, eu tenho que matar essa velha natureza. E aí, como é que eu faço quando eu encontro outros irmãos que aceitaram Jesus, sabem da salvação, mas ainda não mataram a velha natureza? E às vezes, a velha natureza,
Sobrepõe. Mas é salvo. Mas dá glória a Deus, mas vai na igreja. Dá até dízimo. Ajuda tanta gente. Como pode sair da fonte águas ruins e águas boas? Porque a velha natureza não foi transformada. Se eu não entender que eu fui salvo para obedecer, eu não tinha condições de obedecer a Deus, de receber o senhorio dele. Senhorio, para nós, é muito subjetivo, porque aqui, tirando a época da escravidão no nosso país, né, injusta, um absurdo, nós não temos essa cultura de senhorio. Nós não sabemos o que é ter um senhor, um rei. Nossa cultura é uma bênção nesse aspecto, talvez, mas, por outro lado, a gente perde muito em entender que senhor é dono. É quem manda. Quem é que tem carro? Né? Quem tem algum bem, um telefone? O telefone não é um bom exemplo, porque hoje o telefone está mandando na gente. Mas o carro, geralmente, o carro não manda em você. Você que manda nele. Você que conduz. Você é o dono. Você tem a posse e a propriedade. É você que manda no negócio. Você que vira. O dono é isso. Ele conduz. Ele direciona. Então, aqueles que são guiados por Deus, que se tornam a imagem e semelhança do Senhor, vão caminhando, não sabem para onde vão nem para onde vêm. Mas obedecem a sua voz, conhecem a voz. Quando eu estou aqui misturando a velha natureza com a obra da cruz na minha vida, eu estou perdendo tempo, estou sendo roubado. Eu tenho todo o potencial para viver, mas a velha natureza ainda é dentro de mim. Aí tem hora que eu oro bastante, a natureza fica quietinha. Aí tem hora que vem alguém dar uma topada em mim, a velha natureza quer levantar. Aí vem um pensamento ruim, alguém falou mal de mim, aí eu já quero, aí quando eu vou ver, eu já estou tirando a roupa de Cristo, já querendo vestir só a minha e resolver do meu jeito. Ou só comigo que acontece isso? Conhecemos a palavra, sabemos da verdade. Por quê? Porque não nos permitimos ainda deixar cair a máscara. Senhor, eu sou Jacózão. Eu achei que era o bom, eu tinha até asinha, assim, eu queria voar, eu queria... Uau! Filho do trovão! Né? João, acho que era o significado, né? Os filhos de trovão, uns dos discípulos. Mas, aí o Senhor falou, não, meu filho, você já foi salvo, agora por causa da minha salvação, se dispa da sua natureza. Deixa eu cuidar de você, deixa eu ver quem você é de verdade, deixa eu te transformar de glória em glória. Você não precisa mais fingir nada, fingir qualquer coisa, seja você. Porque você sendo eu, vai chegar um momento em que eu vou poder fazer a obra na sua vida. E eu vou vencendo através de você e em você. E você também vai se tornar a minha imagem e semelhança. Então Cristo morreu não para ser único, mas para que em nós houvesse uma multiplicação. Aleluia. Ele era o único. Agora ele só é o primeiro. Uau! E ele não se despiu da humanidade. Porque quando eu e você precisamos de ajuda, ele sabe como nos ajudar, porque ele é o advogado, ele é o nosso ajudador, ele enviou a sua palavra, ele enviou o Espírito Santo. E aí como é que eu faço? Quando eu encontro outros irmãos, então, que ainda estão na carne, que ainda estão vivendo assim, o que nos une? Não é mais a carnalidade, não é mais a natureza caída, que eu já tirei daqui, que caiu no chão. Obrigado, irmão. A natureza caída caiu, aleluia. Então já não é mais as mesmas coisas, eu já não tenho mais o mesmo linguajar, eu não tenho mais os mesmos gostos, eu já não faço as mesmas coisas, porque o que nos une agora, ainda que não transformados, porque existem irmãos que já chegaram e estão pagando esse preço, mas o que cria link, que traz uma proximidade é o sangue do Cordeiro. Foi a obra do Cordeiro, é por causa desta vida que há nele, em Jesus, nós podemos amar uns aos outros, podemos passar por cima de toda e qualquer natureza caída e podemos ajudar os irmãos que ainda estão no processo e que muitas vezes ainda manifestam. Isso é suportar uns aos outros. Isso é dar suporte, irmão. O suporte às vezes é chamar a atenção. Irmão, vamos olhar aqui. Veja bem, o que você está fazendo é ruim para você. Está fazendo dano para você. E mais do que você agora, você não está mais sozinho, faz parte de um corpo. Isso prejudica o corpo. Nós, como corpo, precisamos te ajudar.
Você nos permite caminhar juntos? Não é te julgando, não é te criticando, não é te matando, não. Nós não somos juízes, como diz em Tiago, mas nós estamos aqui para servir uns aos outros, até que todos cheguemos à plena varonilidade de Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo formado, cada um de nós, pequenos Cristos. E nós, como Ele, viemos para dar a nossa vida e não receber. Tenha tudo a ver com o texto que nós vemos, ou não. Por isso vos revestistes. Matem as vossas carnalidades. Matem a vossa natureza carnal. E ponham-se no novo. E a paz de Deus será o árbitro. Irá vos conduzir. E a palavra, habitando ricamente, eu vou avançando de degrau em degrau, até que eu vou matando a velha natureza. E aí, como eu ressuscitei com Cristo, rapidamente com Ele também serei visto em glória. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Muito bom. Eu não sei quem você se identifica, em que estágio eu e você podemos estar, você pode saber do seu. Se você está no momento de cair as máscaras, né, os emojizinhos que a gente carrega, se você ainda vive por emojis, vive pelas suas emoções, vive de altos e baixos, num carrossel maluco, se você vive ainda atacado na sua mente, mas eu sei o que Deus tem para nós, é um nível mais alto, é um nível superior, é um nível de Cristo, é um nível não só de que Jesus vai te dar, Jesus te abençoa, Jesus faz isso, mas Ele é Jesus o Cristo, que Ele também vai cuidar e vai te abençoar, mas também tem ao lado da cruz, que quem sobe na cruz é Cristo. E aí você vai ter que morrer para a sua vontade, que faz tanto mal para você, que só te levou ao buraco que você caminhava, e que você tentava tamponar e projetava nos outros. Não precisa mais sofrer desse jeito. Não precisa mais fugir. O amor de Deus é tão grande que Ele derramou o único sangue que Ele tinha, que era o de Jesus, o próprio Filho. Ele deu o melhor dele, Jesus, por mim e por você. E o que nós podemos dar a Ele, senão o nosso coração? Amém? Amém. Esse é o compartilhar de hoje. Eu gostaria de orar para liberar os nossos irmãos aí da internet e aí nós vamos continuar aqui orando e conversando a respeito. Amém? Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, irmão. Você fez uma pergunta anteriormente que você não deu a resposta. Qual? Por que nós somos salvos? Amém. Por que nós somos salvos? Alguém quer arriscar? Achei interessante. Eu queria saber. Né? Ok. Dar continuidade à obra, à criação do nosso Pai, Sermos, exato, uma continuidade. Ok. ou seja, sermos Cristo, né? Pequenos Cristos. Sim, sermos pequenos Cristos, Jesus veio não para trazer uma religião, não para trazer uma nova ideologia, mas para falar do relacionamento dele com o Pai, amém? Então, o que é a salvação? É algo que no Espírito eu não podia fazer, eu não podia me religar a Deus, ok? Eu não podia ter comunhão com o Senhor. Tá, agora, então veio a salvação, agora eu posso falar com o Pai. Tudo bem, agora eu posso ter acesso ao Pai, aquele que me criou, eu posso ter uma identidade porque eu estava órfão, eu andava nesse mundo procurando coisas, vivendo simplesmente na minha natureza caída, corrompida. O sangue de Jesus me dá a condição de vencer isso tudo. E aí a pergunta é para quê? Para eu simplesmente carimbar o passaporte, estou salvo, esperando o avião chamar no portão de embarque para ir para o céu. Não. Deus tem um propósito para mim. Eu não conseguiria cumprir este propósito na condição carnal. Embora, infelizmente, a gente vê muita gente fazendo coisas em nome do Senhor Jesus na carne. E Jesus fala em Mateus 7 que eles vão fazer mesmo, mas eles vão ouvir do Senhor, eu nunca te conheci. Mas no teu nome eu fiz milagres, eu ressuscitei, eu curei, eu fiz tanta coisa. Tudo bem, você fez, mas eu não te conheço. Porque o que me faz ser conhecido de Deus? Quando eu caminho com Ele, quando eu tenho relacionamento. E hoje eu posso ter relacionamento por causa do sangue de Jesus. Então a minha salvação hoje tem um motivo, tem um propósito, que é que eu, através da minha salvação, eu agora tenho condições de servir a Deus. E servir não é uma condição, o termo para nós soa muito ruim, pelo menos para mim soava. Ai, servir, nossa, dá uma gastura, deve ser algo tão ruim, deve ser um negócio desgastante, eu vou ter que fazer o que eu não gosto, eu vou ter que fazer o que eu não quero, eu vou ser obrigado. Nossa, só salvo tá bom. Porque a religiosidade vinha com aquela listinha, tem que,
Você tem que isso, você tem que aquilo. Se você não orar tantas horas por dia, se você não jejuar, se você não vier nos cultos tantos meses até a orelha bater palma para eu ver que você estava aqui. Então não adianta, sabe, essas regras. Quando que regra me aproximou de Deus? Nunca. Agora então não tem que fazer nada? Não. Tudo que se você e eu formos fazer o que está escrito aqui, eu tenho que fazer como se fosse para Ele, primeiro. Eu faço, estando com os irmãos, porque algum irmão deu alguma sugestão, amém? Eu faço, mas eu faço porque eu faço primeiro ao Senhor. Segundo, se não for por amor, não faça. Não faça. Não se engane. Não perca seu tempo. Porque tudo que Deus fez e faz é por amor a nós. Se eu não puder ser responsivo, se eu tiver uma mentalidade de servo, porque a religião e a carnalidade é uma mentalidade servil. Eu faço para merecer o pagamento. Eu trabalho, então eu recebo. Se eu fiz, é porque eu mereço. Nós não merecemos nada, senão a morte. Mas Ele veio, embora nós não éramos merecedores. Ele nos amou primeiro. E Ele nos deu a graça. Todos pecaram, destituídos estavam da graça de Deus. Mas o dom de Deus é a vida eterna, e isso não vem de nós, é graça. Graça que Deus derramou sobre nós. Então hoje eu sou salvo para poder obedecer. E obedecer é poder ser livre para dizer não ao pecado e sim para Deus. Não é ser um burrinho de presépio, um cara tapado, que só vai viver agora sem perceber o que está ao meu redor, ou viver dentro de uma estrutura chamada igreja. Eu me tornei a igreja agora. Então eu sou salvo hoje para entender que o meu irmão é a igreja, que Jesus está no meu próximo, que quando eu olhar para o meu próximo, eu tenho que ver Jesus, mesmo que ainda ele não esteja expressando isso. Mesmo que as características dele ainda são de alguém com uma máscara, porque ele não compreendeu ainda o que a palavra diz para a vida dele. Eu, porque talvez alcancei alguns degraus a mais, aí que eu tenho que servir mais ainda, porque quem pensa ser maior, esse sirva. Porque no reino não tem bom. No reino não tem bambambam. No reino tem quem serve. Então, quando eu vou para uma relação para servir, seja no casamento, seja pais, filhos, seja servos, patrões, seja empregados. Meu Deus, não tem como Deus não abençoar e a coisa não acontecer. E você não sabe como. Olha os exemplos da palavra. José escravo. Ele prosperou a Potifar. Sérgio, essa compreensão não vem do amor, né? Porque Sim. muitas vezes a gente se pega, né? Como somos ainda muito carnal, né? Fala assim, poxa, vou falar com a pessoa, vou ajudar. Precisamos entender, né? Entender. E muitas vezes a Samira, por exemplo, eu falo que ela é o amor em pessoa. Amém. E eu tenho essa referência dela, até porque minha mãe já faleceu. Deixa eu só me despedir do pessoal e a gente continua a conversa. Desculpa. Só para os irmãos aqui, para eles poderem te ouvir também, que está um pouco distante. Irmãos, eu quero te abençoar, declarar a Deus sobre ti a paz, declarar a paz de Deus sobre a tua família, a tua casa, que você e eu avancemos nesse processo de não só não viver na carne, mas matar a natureza carnal e somente andar e nos termos transformados de glória em glória à medida de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma grande semana e que você possa ser canal de bênção para os seus e para onde você estiver. Deus habite ricamente em você e transforme vidas através da tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e até semana que vem. Um abraço, Léo, aí em Portugal. Um grande abraço, querido.